Saudações a todos, eu sou Paulo Veras, mais uma vez diretamente do Gabinete da Leitura, da Biblioteca do Gabinete da Leitura, esse prédio histórico, onde hoje eu teria a honra e o prazer de conversar com Antônio de Pádua Marques, que está aqui do meu lado, um dos escritores mais importantes da cidade de Parnaíba, Piauí. Ele nasceu em 1956, tá? Ele é jornalista profissional, é romancista, cronista e contista. E já tem alguns livros lançados, dentre eles Rua das Flores, 20 contos para Simplício Dias, dentre outros. É articulista do Jornal Norte do Piauí, é membro do Instituto Histórico e Geográfico e Genealógico da cidade de Parnaíba e é editor e criador da revista Histórica. Meu caro Pádua Marques, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite para vir conversar aqui comigo nesse tempo, como eu costumo dizer, que é o Gabinete da Leitura. Eu queria que você começasse falando um pouco para o nosso público, nosso telespectador, da sua trajetória, como iniciou a sua carreira como escritor, como jornalista, enfim. Boa tarde, Paulo. Foi um prazer receber o seu convite. Eu sei da sua capacidade de articulação com a classe intelectual e eu estou aqui para ser o seu entrevistado e a gente mostrar para o grande público da cidade de Parnaíba e regiões vizinhas essa capacidade da Parnaíba de criar cultura, como sempre, e trazer para o grande público o melhor que nós podemos fazer para engrandecer cada vez mais a nossa terra, porque é uma região muito rica em história, em pontos turísticos, e tem essa capacidade de estar cada dia mais se renovando e dando tudo de si para que a gente continue na vanguarda do estado do Piauí. Muito bem. Pádua, eu queria que você falasse para o nosso telespectador como se deu a sua formação como jornalista, né? E a partir de que momento você começa a escrever os seus contos, os seus romances. A minha formação, eu sou jornalista profissional, eu sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu me formei em 1979 no Rio de Janeiro, mas antes eu fiz um percurso bem interessante, porque eu saí da Parnaíba numa época que a Parnaíba não oferecia muita perspectiva de futuro para uma pessoa que tinha essa capacidade de escrever. Primeiro eu fui para a Escola de Aprendiz Marinheiro do Ceará, né? E de lá eu fui para o Rio de Janeiro. Eu me formei em 1979, mas aconteceu um fato interessante, que às vezes eu até não gosto muito de mencionar, mas eu vou mencionar agora, porque... Vale, só se você quiser, se sentir vontade. Mas eu falo assim, eu já, desde criança, desde adolescente, eu já sabia que um dia ia ser jornalista. E um dia eu pedi para o meu pai, na época a Parnaíba tinha uma efervescência muito grande de jornais impressos, e um desses jornais era a Folha do Litoral, do jornalista Batista Leão. Talvez Batista Leão. E eu pedi para meu pai era ferroviário, e eu pedi para o meu pai que queria escrever, que eu queria participar dessa vida de jornalista. Eu não tinha ideia eu tinha uma ideia muito pequena da capacidade do que era um jornalista, mas eu queria trazer mais, eu queria mais riqueza para meu currículo, né? E eu pedi para o meu pai me levar até o Batista Leão, que eu já escrevia muito, meus professores na escola já sabiam, me incentivavam muito, e eu pedi para o meu pai me levar até o Batista Leão. E o jornalista Batista Leão, eu fui ter com ele, mas ele me jogou uma ducha de água fria, né?
ele falou assim, olha, você pode começar, mas você vai ter que começar por baixo. Você vai ter que ir para as oficinas e lá você, aos poucos, dependendo da sua capacidade, você pode passar para a redação, para a correção, para as revisões, né? Outras pessoas também já se encontram lá. Eu creio até que nessa época Bernardo Silva, o jornalista Bernardo Silva já tinha chegado do Maranhão, já fazia parte do grupo, já estava atuando. Mas aí eu falei, não, mas eu fiquei chateado porque eu percebi que eu ia passar muito tempo dentro das oficinas e dificilmente eu ia chegar na redação, né? Fiquei chateado, chorei muito. Ou seja, isso aí te deixou um pouco frustrado. Me deixei um pouco. Eu já queria passar direto, sei lá, colaborando já, porque eu já escrevia, textos, já escrevia artigos. Consegue lembrar em que ano? Isso foi em 1968, 69. E ele falou assim, que eu tinha que começar pelas oficinas. Eu falei, não, mas começar pelas oficinas, mas eu vou passar, quanto tempo eu vou passar? Né? Mas eu achava bonita aquela movimentação no ambiente. Eu tinha ideia da redação, um local onde homens pensavam muito, escreviam bem, e o que eles faziam chegava finalmente no jornal impresso, e essa extensão do conhecimento deles era trazida para a população. Mas aí eu fiquei chateado, chorei muito, eu ainda era um menino ainda. Chorei. 17? Eu tinha uns 16 anos. Aí eu falei, não, mas eu não vou sair das oficinas tão cedo, eu não vou querer isso não. Aí não fui. Mas fiquei com aquela ideia na cabeça de que não, um dia eu vou. Aí eu cheguei em Fortaleza, estudei em Fortaleza na escola, me formei, né, e fui para o Rio de Janeiro. Lá eu fiz vestibular e passei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e aí acabei me formando, em 1979. Mas, quando eu me formei, eu percebi que, para me ser formado em jornalismo e ficar na Marinha, eu não ia ter, acabou dando na mesma coisa, né? De alguma forma você não ia ter esse espaço para estar atuando realmente com o que eu tinha aprendido. Então eu fiquei chateado e acabei saindo. Eu fui embora, saí da Marinha e fui morar em São Paulo, que parte da minha família morava em São Paulo. E lá em São Paulo eu conheci uma moça e ela falou, olha, eu tenho uma pessoa que está em São Paulo, vai abrir uma empresa de relações públicas e ela está precisando de um redator. Beleza, fui lá em Pinheiros. Lá em Pinheiros isso já foi em 80, 81. E ela me aceitou e eu fiquei empregado. Aí eu fiquei trabalhando, eu trabalhei 4 anos com ela. Era a ACI Rio Norton, era uma empresa de relações públicas, que na época era a maior empresa de relações públicas do mundo. Era a ACI Rio Norton. No Brasil ela era a ACI, Assessoria de Comunicação Integrada, e juntando com a Rio Norton. E eu fui o seu redator do departamento de relações públicas dessa empresa. E nós fizemos grandes trabalhos, participamos de feiras, e eu fiquei com ela até 1980, 87, por aí. Mas aí a empresa, ela saiu da empresa, que a mãe dela tinha uma empresa de assessoria de engenharia, que era uma coisa engraçada, porque estava começando a surgir no Brasil. As empresas eram algo novo nas empresas de assessoria, de consultoria e engenharia. E a mãe dela tinha uma empresa e ela me levou, acabou me tirando da ACI e me levou para trabalhar com ela. Aí eu fiquei muitos anos.
São Paulo. São Paulo já. Mas o engraçado é que meu primeiro emprego em São Paulo não foi nada com relação a jornalismo. Eu fui trabalhar numa empresa de lixas, fábrica de lixas. A famosa fábrica Leonan. A Leonan não existe mais. A Leonan, ela começou no Brasil como uma empresa que fabricava as famosas máquinas de costura Leonan. Era do Manuel Ambrosio. Toda uma tradição. Tinha toda uma tradição e tudo, tinha acabado a empresa de máquina de costura, mas ela mantinha um departamento para fazer a manutenção e peças de reposição, esse negócio. Aí eu fui trabalhar nessa empresa de lixas. É engraçado, fui trabalhar na empresa de fazer lixas, né? Mas aí, por problemas de... Quando eu fiquei sabendo que a empresa não pagava certas obrigações trabalhistas, eu falei, não vou ficar aqui. Porque se eu ficar aqui, eu me acomodo, formado, me acomodo aqui e acabo ficando 5, 6 anos e acabo não trabalhando em nada do que eu realmente me propus como jornalista. Aí eu saí. Fiquei desempregado um bom tempo. E um dia, eu morava com minha irmã em São Paulo, e eu olhando um jornal de São Paulo, eu vi um anúncio pequeno de uma empresa que precisava de redator. Essa empresa era a empresa do Gibaum. Gibaum é um colunista, ainda existe ainda, é Gilberto Luiz de Piero. Ele é jornalista da Folha de São Paulo, né? E eu fui para lá. Peguei um ônibus e fui lá, e aceitaram, eu fiquei mais muitos anos, né? Trabalhando nessa empresa de relações públicas. Era também de relações públicas e assessoria de imprensa. Essa aí que você está acabando de relatar, antecede aquela primeira? Antecede, foi no primeiro, foi no início. Aí eu fiquei nessa empresa e depois já nós estávamos nos anos 90. Eu continuei trabalhando, né? Mas aí foi numa época de mudança de governo, o governo Collor acabou com todo mundo, né? Praticamente acabou com todas as empresas pequenas, as que estavam em ascensão, começaram a cair. E o trabalho de assessoria de imprensa, geralmente, quando você imagina, é um trabalho que nem todo empresário tem noção do trabalho que eles fazem, a importância que eles fazem. A empresa de assessoria de imprensa é uma empresa que ela é a cara da empresa, ela que trabalha a imagem e tudo, ela que mostra à sociedade e ao público em geral como é que funciona a empresa, os objetivos, aquela coisa toda. Basicamente, um trabalho que a gente pode dizer se aproximou de porta-voz. De porta-voz. O que acontece? Aí eu saí na época do Collor. Collor destruiu praticamente tudo. Nessa época, meu pai tinha morrido, a mamãe tinha ficado aqui praticamente sozinha. Seu pai lá? Meu pai aqui, né, aqui em Parnaíba. Aí, vamos embora para Parnaíba. E a gente com aquela ideia de que a Parnaíba estava mudando, o turismo estava chegando, existia uma expectativa diferente de vida. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Nesse período que tivesse lá trabalhando nessa empresa de relações públicas e tal, eu não tinha contato com alguém daqui no sentido de informar como é que estava o andamento da economia, da cultura? As informações que a gente tinha era de que a coisa estava mudando, a Parnaíba estava recebendo praticamente internet, né? Tudo era feito na base do telefone, né? Do fax, né? Demorava mais. Aí você não tinha a expectativa, a presença física do. Aí o Collor me obrigou a vir para Parnaíba. E coincidiu também com a morte do pai? Papai morreu, nós viemos para cá. Minha irmã quase que vende a nossa casa lá em São Paulo, e nós viemos para Parnaíba. Minha irmã acabou não se dando bem aqui, porque ela tinha família, e ela voltou e eu fiquei. E acabei ficando.
Eu estava na casa da mamãe, tudo bem, fiquei. E quando eu comecei a me interessar, a entrar realmente no setor de imprensa na Parnaíba, foi quando eu conheci José Luiz de Carvalho. Foi da Academia Parnaibana de Letras. Conheci ele e o F. Carvalho, né, que é advogado hoje. E o Zé Luiz também era correspondente do jornal O Dia, aqui em Parnaíba. E Esse dia que você se refere ao Teresina? O Dia de Teresina. E aí eu colaborei também com o jornal O Dia, né? E tudo, mas tudo naquela coisa da colaborar, mas sem receber nada. Né? Mas eu queria ter a experiência, né? Você queria mesmo se aprofundar. Conhecer. E esse meu conhecimento coincidiu de um dia da semana da imprensa, eu conheci os dois. Engraçado que é um fato que eu costumo contar muito. Eu cheguei a matar 2 pessoas e elas não morreram. Foi num dia as empresas, elas geralmente, como até hoje, da Semana da Imprensa, elas oferecem um coquetel, aquela coisa toda. E a Caixa Econômica, que já era aqui na Praça da Graça, ela promoveu um coquetel para a imprensa. E a única pessoa que eu conhecia, assim, de dentro da imprensa, era o Osmar Dias, que foi assessor de imprensa da Câmara e também era funcionário da Câmara Municipal. O Osmar, você fala, não era o marido da Zazá? Não. Osmar Dias era... Porque o Osmar era conhecido da minha irmã, da Dude. Né? E eu me dava... Na ocasião, que você tinha esse mais contato de conhecer o Osmar. O Osmar. Aí ele foi comigo. Lá na hora, tudo bem, e aí aquela coisa do jornalista apressado, eu escrevi, né? Tudo bem, mostrei o dia lá, a época, a data, escrevi um artigo, uma notinha, na hora escrevi e mandei para Teresina. No outro dia, na segunda-feira, chega, aí nessa conversa toda, entre discursos, aquela coisa toda, coquetel, disseram, estamos aqui tratando jornalistas antigos, jornalistas que já morreram. Não sei por que razão, alguém falou que o doutor Raul Bacelar e o Fonseca Mendes, que era o jornalista Fonseca Mendes, tinham morrido. Ou eu entendi dessa forma. E eu, apressadamente, coloquei na nota e fui para Teresina. Naquela época não tinha internet, não tinha, tinha que mandar na escrita, tinha que mandar pelo ônibus e tudo. Na segunda-feira chegou, desse tamanhozinho, uma nota pequena, lá na página 2, ali perto do editorial e tudo. Beleza. Todo mundo viu aquele negócio todo, pouca gente comentou, porque era tão pequena, a nota era só dizendo que a Semana da Imprensa, a Caixa Econômica tinha oferecido um coquetel para a imprensa, e a Semana da Imprensa continuou. Foi quando eu conheci o F. Carvalho e o Zé Luiz. Quando passou, e eles tinham um escritório de representação dos jornais ali atrás da Caixa Econômica, no edifício Agnelli. Embaixo ficava o escritório do Totti Biapina, e lá no fundo ficava o escritório da filha do Fonseca Mendes, da Rita, da menina que é lá do Portinho. Sim. Essa que é a irmã do Russo, tá vendo? Isso. O que aconteceu? Passaram os dias, o dois lá morto na imprensa. Na nota estava lá morto. Morreu e saiu, registrei. É um dos erros do jornalista, muitas das vezes não apurar direito. Mas como eu era um estranho em Parnaíba, eu praticamente deixei de mão. Entendi. Saiu a nota que eles já eram falecidos, né? E aí os comentários depois? Ninguém falou nada. Ninguém então, falou ali foi tido como uma nota verídica. Até porque a mídia era jornal impresso, e a mídia, como jornal impresso, ela é mais lenta ela
passa, ela repercute muito lentamente. Até uma pessoa com mais atenção, olhar direito e repercutir e passar para outro, aquilo ali leva tempo. Não é como hoje, que se você fizer uma coisa dessas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na mesma hora seria replicável, compartilhável na mesma hora, seria fatal, eu seria processado. O que acontece? Aí eu tive com eles me conheceram. No Zé de Maria tinha um restaurante aqui, onde hoje em dia é o foto do Itamar, era o Saboiarte. E nós fomos para lá, ficamos lá, estava lá todo mundo, da imprensa e tudo, e eu lidei com eles. Aí eles me convidaram para mim fazer uma coluna no Jornal do Carvalho, que era o Correio do Povo. Eu achei bonito, um jornalzinho pequeno, do tamanho de um papel sulfite, né? Mas que eu percebi que ele tinha uma penetração muito boa, porque ele marcava muito, ele trabalhava, ele era bem feito. E o Carvalho e o Zé Luiz me levaram para lá, né? Aí eu ganhei uma coluna chamada Empresas e Negócios. Eu saía por aí pesquisando essas empresas que estão crescendo, fazia uma pequena comportamento das empresas, eu fazia um texto pequeno, dizia de quem era, que trabalhava e tudo, aí ela publicada na coluna, chamada Empresas e Negócios. Zé Luiz, o que acontece? Um belo dia, eu estou lá em cima, no terraço da empresa, lá onde tinha a representação do jornal. Quando eu vou olhando para baixo, lá vem Fonseca Mendes. Aí eu falei, puta, um dos mortos. Né? Lá vem o cara, e agora? Se ele já deve vir atrás de mim. A primeira coisa que passou na sua cabeça. Minha cabeça, ele vem atrás de mim, deve ter lido, embora tardiamente, mas deve saber que o negócio. Mas não foi nada disso, ele foi somente para visitar a filha dele. Né? Mas, como era uma mídia muito lenta, ela acabou não se diluindo. Ou seja, ninguém reclamou, ninguém reclamou de nada. Mas esse episódio me serviu de lição. Me serviu de lição para me aprender que eu devia ser mais cuidadoso, saber direito, pesquisar direito e conhecer o princípio do jornalismo, que é a apuração do fato. Mas eu matei ele e o Dr. Raul. Só que depois de muito tempo, que o Dr. Raul morreu, eu já trabalhava com o Osmar, no jornal que o Osmar tinha, e foi quando a Santa Casa de Misericórdia, ela fez 100 anos, em 96. E eu peguei o gancho do Dr. Raul Bacelar, que é pai do Dr. Renato, ele ser vizinho da Santa Casa, né, da Fundação Romano. Isso é um médico, um farmacêutico já conhecido, né? E eu peguei essa deixa de dizer, olha, ele é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa que tem uma história na Parnaíba. Aí eu fui lá entrevistá-lo, né? Fui lá entrevistar o doutor Cândido, que era o diretor da Santa Casa, e fiz a matéria do doutor Raul Bacelar. As duas matérias numa só, o aniversário dos 100 anos da Santa Casa. Né? Mas esse é um fato engraçado que passou. Mas depois eu continuei em outros jornais. Mas a ideia, o que chateia você na Parnaíba, é que os jornais impressos, praticamente eles não tinham como me remunerar. Esse é um dos problemas. A gente não ser muito remunerado. E eu acabei ficando. Foi quando eu vim para escrever. Eu comecei a escrever artigos, o tempo foi passando. A gente pode dizer que todo esse período que passaste, vamos dizer assim, mergulhado no universo do jornalismo, fazendo as matérias, já serviu como base para posteriormente começar a se dedicar, vamos dizer assim, mais exclusivamente para as produções independentes. Isso. Os romances, isso. Então,
Foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e eu continuei a escrever, escrevi para o Jornal Dia, eu tive uma coluna no Jornal Dia, que eu substituí o Carneiro Júnior, né? Passou um tempo, também não me pagavam, né? Acho que eles nunca nem me viram. Eu fui em Teresina, para lá com o Trabulo Júnior, mas ele queria que eu ficasse morando lá. Mas eu percebi que ele não queria que eu fosse para o jornal, ele queria que eu fosse vender assinaturas. E eu sou péssimo para vender qualquer coisa. Era coisa completamente diferente, né? E eu acabei deixando, fui deixando, mas continuei a escrever, e à medida do possível eu mandava para os jornais do Zé Luiz e do Carvalho, né? E eles publicavam, mas ainda não tinha a altura que tem hoje, né? A altura que tem hoje. Deixa eu te perguntar, desses jornais que participassem desse período aí, quais deles ainda estão ativos atualmente em Parnaíba? Olha, desses jornais, praticamente nenhum. Agora, eu sempre tive muitas... O Jornal Dia ainda existe, né? Mas aqui em Parnaíba só existe um jornal que praticamente eu só vim a colaborar com ele agora, que é o Jornal Norte do Piauí, mais recente. Eu já, depois de ter passado pelo Instituto Histórico e tudo, e aquela coisa toda, aí eu vim colaborar com ele. Foi quando o Galas tomou conta, o Mário ficou doente, e ele não pode mais se envolver com essa burocracia da redação, então ele passou para o Galas. Aí eu comecei a trabalhar com o Jornal Norte do Piauí. Agora, me permita aqui de trazer para o universo literário, né? Você já falou toda essa experiência no universo do jornal, a tua estadia lá no Rio, em São Paulo, aí vamos para Parnaíba. Se você falasse agora, de fato, quando foi que, assim, deu um estado na tua cabeça, a partir de agora eu vou começar a escrever, a produzir os meus escritos, os meus livros, inclusive esse primeiro livro é esse aqui, né? A Rua das Flores. É isso. Eu quero agora que você fale para os nossos telespectadores como foi que surgiu esse livro. A Rua das Flores, ela foi um livro engraçado, porque eu escrevi ela com o nome de A Rua. De início, o título dele mesmo era A Rua. E eu falei, não, sem querer, não sei que razão, eu coloquei A Rua. E comecei a escrever A Rua. Mas depois eu falei, não, deve ter alguma coisa que tá para deixar ele mais atraente. Eu vou falar. Aí deu aquela ideia, Rua das Flores. Beleza, botei lá a Rua das Flores e comecei a escrever. Mas eu não sabia que existia essa rua. Eu não sabia que existe essa Rua das Flores. Ela fica lá nos Tucuns, do lado. Ela fica lá no bairro, praticamente na beira da Lagoa do Bebedouro. Por uma coincidência, eu não sei razão qual, que tudo que eu escrevi está lá no livro. Tudo que eu escrevi, na coincidência, está lá no livro. As pessoas, até é engraçado, e eu não sabia que existia essa rua. Hoje ela tem outro nome, não me lembro agora o nome, mas ela tem outro nome. Ela fica depois daquela rua ali perto da escola normal e vai cair justamente dentro da lagoa. E eu escrevi esse livro, inclusive tem até aí na apresentação eu falo que ela é uma rua de nome tão bonito, mas que ela é uma rua muito feia porque ela é imunda de suja, né? Eu não sei hoje, mas... E o Zé Luiz de Carvalho, como sempre, ele um dia falou para mim assim, Padinha, essa rua existe. Né? Eu já tinha escrito o livro, já tinha mandado o prólogo. Depois você foi saber. Depois fiquei saber. E ele falou assim, essa rua existe. Eu falei, existe. E eu vou te levar lá. E ele me levou lá. E ela existe. Por uma coincidência... E aí, qual foi a tua reação? Eu fiquei parado, porque até mesmo uma casa que eu menciono, que é a casa de um personagem que tem um pé de tamarindo, lá está o pé de tamarindo. Né?
É a história de uma família que se estabelece ali. Ele é o chefe da família, ele trabalha aqui na região dos Tupões, num depósito de pilar arroz. E ele tem 3 filhos, que aos poucos vão crescendo, né? E a Parnaíba estava começando a ter a estrada de ferro, aquela coisa toda. E ele vai tocando a vida. E um dia, um dos meninos, o menor, ele, junto com os colegas, vai tomar banho na Lagoa do Bebedouro e lá ele morre afogado. Só que essa morte dele, ela é envolta em mistério. Ela pode parecer, dar a impressão de que ele foi morto por uma pessoa, jogado lá, e ele morre. Outro personagem, que é irmão dele, estuda na Caxeiral, né? Que é o que vai contar a história toda, né? E o outro vai servir, como na época não tinha muita expectativa de vida, o cara entra no exército e fica lá no exército. Então a família, praticamente, ela cresce, o enredo ele cresce dentro da Lagoa do Bebedouro, ali na região, mostrando toda a vida de umas famílias pobres, né? Família fiel. E essa cidade, e essa cena, a cena existe realmente, a rua existe, e ele me levou lá, e inclusive tem a casa lá que tem, não sei se ainda existe, mas tinha a casa que tem um pé de tamarindo, está lá no livro, né? Essa história, mais alguém sabe dela, além agora do mundo que vai passar essa vida? Você já tinha comentado? Eu já tinha comentado já. Aí depois eu fui tocando. Vieram outros livros. Esse livro foi lançado em que ano exatamente? Ele foi lançado em 2012. Mas foi escrito no mesmo ano, não? Não, ele foi em uns 9 meses, talvez. 9 meses. Foi lançado em 2012. Como é natural... É um romance, conto... Ele é romance. Esse foi o primeiro livro. Ele é o primeiro livro. Qual é o segundo livro? Qual seria o segundo? O meu segundo livro é Gato Ladrão de Sebo. Gato Ladrão de Sebo. Esse aqui você me presenteou. Gato Ladrão de Sebo é a história de uma família, é engraçado. É uma família que está no interior de Pernambuco, na região de Garanhuns. É romance. A família está no interior de Pernambuco, em Garanhuns. Existe aquele duelo entre o interior, entre a região rural e a região de ir para uma cidade maior. E eles têm um filho problemático, né? E ele vai embora para Recife, lá ele conhece um advogado, e ele mete na cabeça do advogado que ele tem dinheiro, a família é rica, e o advogado vem e passa a perna nele. Né? Vem para casa... Era tudo mentira. Ele vem para casa das irmãs, os pais dele acabam morrendo, e ele vem para o interior com esse advogado, com meu amigo, que é meu protetor e tudo, e acaba sendo enganado pelo advogado. Mas ele tem, entre as coisas que ele tem um conjunto de canetas de ouro. Canetas tinteiro, que tem aquela pena de ouro valiosa. É por isso que se chama Gato Ladrão de Sebo, quer dizer, é aquele gato que vai lá e surripia alguma coisa às escondidas, né? O advogado consegue pegar aquela riqueza que ele tem, que a riqueza, na verdade, o conjunto de canetas era um conjunto que ele encontrou, os pais dele escondiam entre os telhados, que eram resquícios ainda do cangaço. Era uma casa, o pai dele acoitava cangaceiros. E colocou um conjunto de canetas entre as telhas. E ele, quando os pais morreram, ele pegou e ficou para ele. Quando o advogado ficou sabendo, o advogado deu um jeito, roubou e foi embora. Então, eu até achei estranho, eu não gosto desse título, na verdade, eu não gosto desse título. Porque pouca gente vai entender, mas depois, quando eu conto, as pessoas vão perceber. Que o gato...
qual o personagem? O personagem. O gato ladrão de sebo é o advogado que rouba o seu cliente e vai embora depois. Então a história se dilui nisso, mas ele tem um fim trágico, ele morre, ele come comida envenenada. Por ele ter muita raiva de gatos, quando ele foi morar com as irmãs dele, já sem nada, ele Por ironia, ele acaba morrendo. acaba morrendo envenenado. Ele coloca veneno para matar os gatos dentro de casa. E uma madrugada ele chega em casa com fome e vai lá e com fome ele esquece que ele tem envenenado as carnes que ele botava para os gatos, ele come a carne e morre. É o final trágico, né? Geralmente ninguém gosta, os escritores geralmente não gostam de tratar, principalmente os piauienses, não gostam de tratar a morte em obras. É uma questão muito, muito moral também, não gostam. Mas eu não tenho nenhum problema de tratar, até porque é uma coisa natural. Se sente livre de fazer esse tipo de abordagem. Então, o Gato Ladrão de Sebo é isso. Tá. Fábio, para a gente não se estender muito, até porque a gente também não vai conseguir falar assim, muito detalhadamente de todos os seus livros. Agora, só para a gente fechar aqui um pouco o assunto da sua produção, eu queria que você falasse exatamente quantos livros você já tem lançado. E para encerrar esse assunto dos livros, da sua produção, você comentasse de forma sucinta o mais recente livro seu. O mais recente livro meu é esse aqui, Os Três Degraus. Os Três Degraus. Esse é romance também? Esse é conto. Esse é conto. São 46 contos. É uma espécie de compêndio. Mas ele tem uma particularidade. Ele é uma viagem, como aqui na Barra tem. Esse livro aqui é em quantidade. Qual é esse aqui na sua produção? Esse é o nono. Esse é o nono, é o último livro. Ele foi lançado esse ano. Ano passado, de 2025 para 2026. Tudo bem. Mas ele tem uma particularidade. Ele mostra a Parnaíba nos primeiros anos, nos primeiros 50 anos do século XX. Ou seja, ele tem, dentro desse livro, que faz essa abordagem mais, com esse viés mais histórico da cidade. Eu pego algumas situações, alguns personagens são verdadeiros, mas tem uma mistura com ficção. Agora, tem uma particularidade que as pessoas precisam entender. Eu não dou prioridade a nenhum personagem. A prioridade para os personagens que eu dou são aqueles do povo, são os criados. Aquelas pessoas que são ditas na história importantes, eles passam na cena, mas eles não permanecem. Não, eles estão. Então você tem essa preocupação de deixar claro para o leitor que você traz à tona aqueles que são esquecidos e que também merecem ser, vamos dizer assim, reconhecidos, né? Mas o principal, aqueles que a história nossa mostra como, por exemplo, industriais, comerciantes, eles não são enaltecidos, eles passam na cena, mas a prioridade é mostrar o povo na sua vida cotidiana e tudo, né? Sem enaltecer nenhuma qualidade. Não é que eles não tenham, mas é que fica melhor eles equiparados dentro de uma coisa opcional sua. Dentro de um plano. Prefere os seus escritos, né, adotar esse tipo de abordagem, pensamento. Por exemplo, tem um conto aí chamado, acho que é Rosa das Bonecas, mais ou menos, que tem uma figura que passa na cena, Seu Roland Jacó. Ele vai para o mercado com um criado, ele passa na cena, todo mundo vê, todo mundo sabe quem é ele, mas de repente ele se dilui na multidão, ele fica como protagonista, como não. E outros também.
O livro, na verdade, ele tem um título engraçado que as pessoas precisam entender direito. Os Três Degraus. É a história é a história de três rapazes que vêm do Maranhão, de Brejo dos Anapurus, eles vêm para Parnaíba. Porque a Parnaíba era a maior cidade que tinha na região do Delta e que oferecia melhores condições de trabalho e tudo. E eles vêm para a casa de uma senhora que é madrinha de um deles. Um deles tem ficado órfão e eles vêm, os três rapazes, morar com ela e garantir um emprego na Parnaíba. O que ocorre? E ela, no outro dia, quando eles chegam, ela vai atrás de emprego para eles. Parnaíba tem Moraes, tem outras empresas, tem o Machado, tem... Ou seja, tinha mais oportunidade. Mais oportunidade. Então eles chegam e ela no outro dia vai atrás de procurar um emprego para eles. O que ocorre? Aí é que eu vou mostrar para você como é que eles passam, os grandes passam na cena. No outro dia ela sai com os três, aí sai e vem na farmácia do Dr. Raul Bacelar, atrás de emprego para um deles. Ela chega, mas a funcionária não recebe, o Dr. Raul não está, tudo bem. Mas ela consegue, de um jeito carismático, ela consegue empregar um deles numa banca de vender frutas no Mercado Central, onde hoje em dia é o shopping, ali, no Mercado do Central. Ela consegue que ele venda frutas ali. Eles, como eram pessoas que vinham praticamente sem muita instrução, foi fácil, mas ele sabia ler, sabia escrever, ela colocou ele como vendedor de fruta numa banca, no conhecido dela. O segundo, ela vai atrás de emprego, olha a época, ela vai atrás de emprego na igreja, na construção da igreja de São Sebastião. A igreja de São Sebastião, ela foi começada a ser construída em 1925 e ela terminou em 1940. Ela levou 15 anos para terminar, porque era um trabalho voluntário, praticamente. Não era aquela coisa, não, vamos estar na igreja. Não. Estava ali pagando vários construtores para Não, o Monsenhor Roberto Lopes, ele vivia de doações, então foi isso. Aí um deles, ele emprega lá na igreja de São Sebastião como servente de pedreiro. A ficção novamente se misturando com a história. E o terceiro, ela vem no Moraes, que na época era a maior empresa, e ela consegue dizer, olha, ele é assim, ele sabe ler, sabe escrever, e tudo bem. Aí conseguiu um emprego para o terceiro. Ele, no outro dia, ele vai começar a trabalhar como varredor do pátio do Moraes. Então coloca a situação real dentro de uma ficção e os personagens começam sempre com olhar para aqueles excluídos, aquelas pessoas mais humildes. Tem outra também, Rosa das Bonecas. Rosa da Boneca, ela faz boneca de pano, praticamente um conto interessante, porque ela mostra o início da criação. Hoje em dia não existe mais a criação do artesanato, boneca de pano, né? Então mostra toda uma... Mas tem um conto que eu gosto muito, é a Linha de Sangue. A Linha de Sangue traz outro personagem também real. É a história da construção da ponte entre o Portinho e Parnaíba. Aquela ponte metálica que passava o trem. Ali tem a construção, tem um ponto chamado a Linha de Sangue. É porque é um dia que o Dr. Miguel Bacelar, que foi o engenheiro-chefe da Estrada de Ferro, vai visitar as obras, porque eles estão derrubando a mata para poder fazer a ponte. Ali foi o que? Década de 20? Foi década de 10, 16 mais ou menos, foi antes, né? Então, o que ocorre? Enquanto eles estavam trabalhando, uma cobra morde um dos funcionários, um dos peões lá, cortando. Não. Ele morre. E ele foi lá visitar.
me visitar para tomar as providências, aquela coisa toda. O rapaz não era daqui de Parnaíba, né? Me lembra muito, na época, essa coisa da Transamazônica. Talvez eu fui inspirado, puxei a inspiração na construção da Transamazônica. Levas de homens que iam para a região da Amazônia abrir a mata para poder passar a estrada. Como que a coisa acontece. Acontece. Então, o que acontece? Ele morre, picado por uma cobra, e o doutor Miguel Bacelar vai lá visitar. Então, ele vê todo aquele cenário de sofrimento daquela classe de trabalhadores, cortando uma mata, de saúde e tudo. Então, o doutor Miguel Bacelar entra na cena. Entra e sai também no... Então, conta a história do rapaz, da família, ele deixou a família no Maranhão. Aí mostra o perfil de outras pessoas que trabalham, pessoas, inclusive, que trabalham doentes, as condições, a distância do portinho. A gente pode até dizer que esse linha de sangue, consegue não, tu faz uma abordagem bem explícita, nessas condições mesmo que essas pessoas eram submetidas. É uma denúncia de trabalhar nas condições mais degradantes possíveis, né? Então, ele mostra a Parnaíba crescendo, mas de uma forma muito dura, principalmente para a classe mais trabalhadora. Então, são vários contos que ele tem um conto interessante, é a história de 3 meninos, 3 garotos, que eles vão para o Igaraçu, porque no Igaraçu pousava avião. Os aviões que vinham de outras partes do Brasil pousavam no Igaraçu, mas eles pousavam na água. O hidroavião, né? Ele pousava. E numa dessas viagens, os 3 meninos estão lá e olhando, pousa um avião e de dentro do avião sai quem? A Guiomar Novaes, a pianista Guiomar Novaes, que vem fazer, ela passou em Parnaíba, essa é verdade. Esse lance da Guiomar Novaes é verdade. Ela desce em Parnaíba, naqueles 5 minutos, para inaugurar um batelão, que né, tinha aquela, né? Ela desce, fica ali esperando o outro avião chegar, porque ela vai para Nova York fazer uma apresentação em Nova York. Então, mostra... Esse local exato que esses aviões aterrissavam na água, é exatamente onde você consegue ver o local exato. É ali no Igaraçu, onde tem a estação de tratamento d'água. Onde tem a estação de captação de água. Esse período desses pontos aí duraram pouco tempo. Até porque foi num tempo que a aviação estava evoluindo e os aviões, hidroaviões, eles não tinham mais essa... Né? Então, ele é isso. Ele mostra... essa parte é real. A Guiomar Novaes esteve em Parnaíba poucos minutos no aeroporto, dentro do batelão, só enquanto ela trocava de avião para seguir para Nova York para fazer um show lá. E os 3 meninos são testemunha desse, né? Fábio, nós já falamos praticamente de todos os serviços. Eu queria dizer que para o nosso telespectador, Fábio, como vocês puderam perceber, ele tem uma veia muito histórica na produção literária dele, né, como ele relatou na sua fala, né, mistura esses personagens verídicos com os fictícios, que é uma coisa bem interessante, e que é uma forma, né, por que não dizer isso também, de trazer para o leitor, né, o conhecimento da riqueza histórica da nossa cidade, de Parnaíba. E também, meu caro padre, é o intuito desse programa, tá? Eu costumo dizer isso, o Literatura e Arte tem esse compromisso, né, de trazer pessoas como você aqui para estar batendo esse papo, dialogando de forma descontraída, para que o mundo, né, fique sabendo, né, das pessoas que aqui produzem arte, nas suas mais diversas manifestações, no seu caso, a arte escrita, né, e são um dos intuitos do Literatura e Arte,
inclusive também, né, aproveitando, se utilizando desses espaços como esse, no qual nós estamos aqui fazendo essa gravação. Pablo, a gente já está aqui caminhando para os finais aqui do nosso papo, né, papo mais do que agradável. Eu queria agora que você falasse para o nosso telespectador como o Pádua se sente hoje, né, depois de 9 livros lançados, né, com toda essa bagagem no universo jornalístico, tendo morado, né, em uma metrópole, trabalhado, né, vamos dizer assim, cargos importantes, por que não dizer dessa forma. Eu queria que você fizesse um balanço da sua pessoa, como você se sente, né, enquanto escritor, já com 9 livros lançados na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. É uma satisfação que tem horas que até me surpreende, porque nós éramos acostumados a, de certa forma, a classe de escritores na Parnaíba, elas estavam acostumadas aos velhos escritores, né? Que praticamente parou em Assis Brasil, né? Você refere àquela leva de aquela leva mais voltada, mais conservadores. Isso. Então, para um que fala sobre a Parnaíba, praticamente parou em Assis Brasil. Na verdade, ele foi o maior. Então, produção, reconhecimento também. Aí você vê Humberto de Campos, a história sempre como menciona, o Humberto de Campos ele só menciona praticamente a Parnaíba, talvez numa obra dele pequena, uma coisa pequena. No conjunto de obras, você acha que ele deveria ter? Ele deve ter feito mais referência. Mas eu até que não bato muito nele, porque a gente tem que respeitar pelo tempo que ele morou em Parnaíba. Ele praticamente ele morou fora, ele tinha uma vida, ele era um cronista de renome. Então a Parnaíba passou, foi aquela coisa do cajueiro, né? Mas ele deixou algo muito mais importante, que foi o cajueiro, e ele soube trabalhar essa memória, essa materialização da memória dele no cajueiro. Então praticamente dispensa livros, mas ele só trabalha a Parnaíba num ponto. Assim, Brasil não, ele já trabalha essa coisa do povo, essa vida miserável das pessoas na beira do cais. Foi mais dinâmico. Já entrou mais, já penetrou mais, já criou mais confusão, né? Eu me lembro de ter lido Beira Rio, praticamente a tetralogia piauiense. Eu não morava aqui, eu morava em São Paulo, e uma colega minha levou, visitando nossa família em São Paulo, ela levou esse livro e eu li. E ela foi quando ela falou que esse livro, praticamente, ele era um livro maldito lá para algumas pessoas, talvez até hoje mesmo, ele ainda é um livro. E esse é um dos mais conhecidos. É um dos mais conhecidos, o Pacamão, né? E o livro Maldito Não eu li. Então ele já penetra mais, já traz mais, né? E no meu caso, já mostra um misto de decadência com progresso. Né? Agora, tem um livro meu que engraçado. É esse aqui. O Libertador de Cuba. Pouca gente. Esse livro, ele trata sobre essa decadência e essa subida da Parnaíba. Então, é a história de 4 rapazes. Faz uma referência com Cuba, faz analogia. Passo. Porque é o seguinte, é irônico. Porque, na verdade, é o seguinte. São 4 rapazes do bairro São José. Agora, muita gente diz assim, mas é porque ele só fala do bairro São José, né, que é dos Tucuns. É porque é o bairro mais próximo do mar, mais próximo do rio. E o rio foi o início da cidade de Parnaíba, ele nasceu na beira do rio. E me corrija se eu estiver equivocado,
Bairro São José, na verdade, foi um dos bairros onde surgiu muita coisa ligada à história da cidade. Pois é, a Parnaíba nasceu no bairro São José, na beira de um rio. Então, o Libertador... Nesse período também o rio, ele vamos dizer assim, ele atingia, né, mas ele adentrava ele entrava mais na cidade. Hoje não, ele já está controlado, né? Fisicamente ele já está controlado. Já não existe mais aquele risco de antigamente, de grandes alagamentos e tudo. Já estabilizou. Mas o Libertador de Cuba, na verdade, o que é? É a história de 4 rapazes que estudam no antigo Colégio Estadual Lima Rebelo, né? E esse ano passado fez 100 anos, o Ginásio Parnaibano. Uma das mais tradicionais que nós temos na cidade. Ginásio Parnaibano, a Caxeral é de 1918, e o Colégio Estadual Lima Rebelo, na verdade, ainda não era estadualizado, ele era Ginásio Parnaibano. E a Escola Normal Francisco Correia, são do mesmo ano, é 1925. Centenários, agora, centenários. O que ocorre? Eles estudavam no Colégio Estadual Lima Rebelo, tudo bem, quando terminou, cada um foi tomar sua vida. Um deles vai trabalhar numa oficina de bicicleta, o outro fica em casa praticamente o dia todo, só de papo pro ar. E os outros, um vai embora, depois volta, aquela coisa toda. O que ocorre? E um deles, que era o mais intelectualizado, um dia descobre que a gente tem que fazer um movimento para derrubar o Fidel Castro. A gente vai fazer um movimento aqui na Parnaíba e vamos chegar até Cuba e derrubar o Fidel Castro. Esse era o propósito. Mas acontece que todas as tentativas deles arranjarem recursos, mobilizarem a população, tudo sempre dá errado. Dá sempre uma confusão, dá errado. Eles fazem um bingo de uma galinha assada, não dá certo. Aí já sempre misturando ali com o cotidiano da nossa cidade. Um aconselha eles procurarem os políticos, aí o outro diz que não, político aqui não liga para isso não. Então o que ocorre? É um retrato da Parnaíba já dos anos quase 60 por aí. Entendi. Mas na verdade, Cuba que ele se refere não é a Parnaíba. Na verdade, não é a Cuba na América Central. A Cuba que ele fala é a Parnaíba, que não quer mudar. É uma crítica à Parnaíba, que não quer mudar. A Parnaíba quer continuar pequena. Faz essa analogia, mas como forma de deixar explícito o verdadeiro contexto. O contexto. Então, tem certos personagens que eles, até hoje, eles permanecem andando por aí. Aquela vida de carne de porto, aquela vida pobre na região onde o poder público anda pouco ou nada faz. Então, Cuba, na verdade, não é a Cuba lá da América Central. A Cuba é a Parnaíba. Eles querem mudar a Parnaíba, eles querem que mude a Parnaíba, querem que mude esse pensamento, essa coisa da pobreza, essa ausência de conhecimento político, de brigar pelos seus interesses. Então, a Cuba, na verdade, o libertador dele quer libertar a Parnaíba, não é a Cuba, lá na América Central. Padre, me desculpa me interromper, já que eu vou falar mais uma vez sobre isso. Eu queria que você dissesse para o telespectador onde é que as pessoas podem adquirir os seus livros. Você usa o Instagram? Você tem o seu Instagram? Não. Eu praticamente não domino essa linguagem. Mas Banca do Louro. Banca do Louro, você que é de Parnaíba, procure lá na Banca do Louro. A obra do Padre Marcos está lá à disposição para se comprar, tá bom? Tá. Ele ainda não usa Instagram, mas vai passar a usar. Eu ainda tenho que alguém me ensinar e eu mexer com isso. Mas você vai chegar lá. Padre, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, nossa conversa. Eu queria agradecer demais. Foi um prazer. Eu queria que você finalizasse aí uma mensagem para a nossa cidade, para os novos escritores, e o que você pensa e acha de continuar escrevendo, produzindo de forma primorosa ainda no século XXI. A minha ideia
A minha mensagem é que todas as pessoas, estudantes principalmente, que têm habilidade em escrever, que não deixem morrer essa força que existe dentro de cada um. A gente precisa trazer a história, a gente precisa trazer nossa vida para dentro dos livros. Precisa trazer o conhecimento, porque uma coisa a gente tem certeza: nós é que somos testemunhas da nossa época. Se ninguém contar, se a gente ficar esperando o outro contar, o outro não tem essa capacidade. Ou tem até a capacidade, mas ele vai sempre encontrar uma forma de negar tempo, paciência e etc. Eu acho que esse é o momento, principalmente agora que nós temos os cursos de história em Parnaíba, nós temos já hoje nós temos mais capacidade. Antigamente os escritores, eles faziam tudo à revelia da pesquisa. O acesso era muito mais difícil. Muito documento, muita foto. Eu tenho um livro que eu acho fantástico, Postais de Parnaíba. Postais de Parnaíba, do Jedson Martins. Eu tenho uma verdadeira... ele trabalha na Caxeiral, é um livro fantástico. Ele resgata em forma de postais, aqueles cartões postais, um livro mostrando toda essa dinâmica da Parnaíba, o casario antigo. Nós temos ainda muita coisa para ser mostrada. Nós temos muita coisa para ser mostrada, questionada. Porque se nós não fizermos, esse material vai se perdendo. A memória afetiva vai diminuindo. A cidade está crescendo com a rapidez astronômica. Então a gente tem que restabelecer essa ligação entre o passado e o presente. Se nós não fizermos, a gente vai perder muita coisa, como já perdemos. Vai perder muita coisa. Eu mesmo já cheguei a ver documentos maravilhosos jogados em lata de lixo, perdidos, sem nenhum cuidado. Isso não foi para complementar a tua fala. É importante dizer também que muita gente fala assim, quem vive de passado é um museu. Mas veja bem, a questão do passado que a gente está aqui tratando, é no sentido de deixar documentado valores, não só materiais, mas até, por que não dizer assim, de conduta mesmo. Isso. A gente tem essa capacidade, a gente tem que reconhecer que nós temos pessoas em Parnaíba que têm essa capacidade de elevar ao mais alto nível a nossa história. A nossa história é muito bonita. Só para vocês terem uma ideia, não nasceria em nenhuma outra região uma cidade com o porte da Parnaíba no pleno início do século XX e se manter durante muitos anos com a altivez e com o progresso que ela manteve. Hoje não, hoje nós estamos perdendo muita coisa. Mas se você observar atentamente os sinais no casario, na história, na educação, a gente vai ver que a Parnaíba não é pequena demais, a Parnaíba é muito grande, ela precisa ser trazida, ela precisa ser conhecida. Nós temos que, de alguma forma, resgatar esse privilégio que nós tivemos lá atrás, nas décadas passadas, no sentido mais amplo da palavra, e, como você bem mencionou, o potencial nós temos sobre em todos os aspectos, não só, como disse, histórico, não só na questão de geográfico mesmo falando, geograficamente falando, você sabe que a gente mora numa região que é muito propícia para a questão de navegar para outros continentes, etc. E assim, a gente que ainda tem ainda que alimenta essa esperança, isso aqui um dia ainda possa de fato dar certo, e caminhar por aqueles caminhos que pessoas de gerações que antecederam a nossa, tiveram esse sonho, que ainda não foi alcançado, mas que pode ser alcançado.
Você vê, por exemplo, o porte dessa edificação aqui, onde nós estamos. Você imaginar a extensão, a firmeza de um edifício como esse, físico mesmo, em 1925, 1930, a solidez de uma edificação como essa, o comércio funcionando, para uma cidade numa região nordeste, num distante Piauí, praticamente ainda desconhecido do Brasil, né? É muita coisa que precisa ser vista e precisa ser resgatada, precisa ser vista, precisa ser mostrada, mas mostrado com responsabilidade. Não é aquela coisa de mostrar, mas com aquela coisa da crítica gratuita, grosseira. Eu acho que, além de mostrar como você entende, as autoridades competentes, o que é que esteja aí à frente desse responsabilidade de dar mais progresso para a nossa cidade, e além da responsabilidade, um compromisso no sentido de não só mostrar, mas mostrar e ao mesmo tempo fazer com que isso aqui se movimente, né, no sentido de gerar economia, de gerar, enfim, for necessário para que a cidade de fato cresça. E que essa riqueza seja distribuída de forma justa para todas as pessoas, que todos nós temos oportunidade. Você vê, por exemplo, a educação. Nós só tivemos educação pública a partir de 1925, praticamente um quarto de século, já dentro de um quarto de século, porque ela começou a... Você acha que foi tardio? Foi tardio. Fábio, a gente vai ter que finalizar essa conversa. Mais uma vez eu lhe agradeço muito, tá? Você participar aqui do Literando Familiar. Você é uma das figuras que eu mais admiro na cidade de Paranaíba, pela sua importância, né, dentro do contexto jornalístico, literário. Né? E é isso. Pessoal, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, deixem seu like, comente, e também você pode, inclusive, ajudar, contribuir com qualquer valor. Vou estar deixando a minha chave Pix na descrição aqui do vídeo, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.